E aí pessoal, voltei. Vamos dar continuidade aqui. Agora no item 6.2 a gente vai falar de limites, né? Dos limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal atribui em relação ao gasto com pessoal. Bom, de acordo com a LRF, entende-se como despesas de pessoal, primeiro, o somatório de gastos com os ativos, segundo, despesas com inativos e pensionistas, e mandatos eletivos, cargos, funções, empregos civis de qualquer natureza, né? Os comissionados, né? Vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios e proventos, reformas e pensões, adicionais de qualquer natureza, gratificações, encargos sociais, contribuições recolhidas. A apuração dos gastos com o pessoal será feita com base nos últimos 12 meses. Nesse caso, os limites a serem apresentados no relatório de gestão fiscal do primeiro e do segundo quadrimestre somarão as despesas com o pessoal relativas aos 2 exercícios financeiros, já que retroage 11 meses. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina 2 limites distintos com gasto com pessoal. É 50% do que a União arrecada, ela pode gastar com pessoal, e 60% no caso dos estados e municípios. Isso da receita corrente líquida, tá? Vale ressaltar que após a publicação da LRF, fica revogada qualquer outra legislação que verse sobre esses limites, tá? De acordo com a LRF, tais limites serão agora repartidos entre todos os poderes públicos com percentuais a seguir. No caso da esfera estadual, né, o limite, como a gente falou, é 60%. Né? Então, ó, gastos com pessoal. Você tem a receita, receita corrente líquida, 60% estados e municípios. E no caso dos estados, esse 60% ele vai ser dividido para 2% para o MP, 3% para o legislativo, 6% para o judiciário e 49% para o executivo. Isso no caso dos estados. No caso dos municípios, que é o que interessa no meu caso, o 60% máximo da receita corrente líquida do município, que ele vai gastar o máximo com o pessoal, vai ser dividido em 6% para o legislativo, inclusive TCM, inclusive Tribunal de Contas, se houver, tá? E 54% para o município. Não, para o município não, para o executivo. Tá? Então, focando aí no concurso da Câmara Municipal que eu estou prestando, que pediu essa lei, ela recebe 6%, porque é um município que não tem Tribunal de Contas, mas ele recebe 6% dos 60% disponíveis para o município de receita corrente líquida para gastos com pessoal. Parece pouco, né? 6%, mas é razoável, viu? Dependendo do município, né? Se ele tem um orçamento aí pesadão, né? Ele recebe muito, né? Tem uma receita forte, é um valor grande para o legislativo, né? Por isso, né, que em alguns concursos, né, você pega aí os concursos de Câmara, né, legislativa e tal, Assembleia Legislativa, os salários são bons, realmente são salários legais. Para o município que eu vou fazer, para a função de secretário parlamentar, quer dizer, eu vou estar trabalhando ali diretamente com algum vereador, receber um salário aí na casa de R$3.000
É um salário muito bom. Muito bom mesmo. Tem aqui na esfera federal também, né? Que dos 50% disponível para a União, né? 50% da receita corrente líquida, 40,9% ele vai distribuir para o Executivo, 6% para o Judiciário, 2,5% para o Legislativo e 0,6% para o Ministério Público Federal. Então, esses são os limites, tá? Com dor nas costas. Ai, estalou. Bom, vou pular uma parte aqui, tá? Ó, finalmente, resta relacionar aquelas despesas que não serão computadas para o atendimento dos limites dessa seção. As despesas com indenização por demissão, despesas relativas ao incentivo de demissão voluntária, despesas com pessoal verificadas em decorrência de convocação extraordinária, do Congresso Nacional, no caso, despesas decorrentes de decisão judicial, sentenças judiciais, despesas com pessoal do estado do Amapá, Roraima e Distrito Federal, custeadas pela União. Parece lógico que essas despesas não são pagas com receitas desses estados. Não há por que serem somadas os limites de 60%. E as despesas com inativos custeadas com recursos dos fundos próprios. Atente-se para o fato de que as receitas originárias das contribuições a fundos não compõem o cálculo da receita corrente líquida, o que torna nula a operação de risco. Torna nula a operação do ponto de vista contábil. Operação de risco é programa, né? Programa policial. Bom, gente, então eu li aqui pra gente concluir a leitura, né? Mas na verdade se baseia mais nisso aqui mesmo. Que eu vi aqui que eu ia falar um negócio pra vocês. Na verdade, olha, se você for pensar, é um comentário meio bobo, mas vamos lá. Despesas com pessoal do estado do Amapá, Roraima e Distrito Federal são custeadas pela União. Quer dizer, para você trabalhar nesses estados, Amapá, Roraima e no Distrito Federal, que não deixa de ser um estado, né? É um município com status de estado, é até interessante, né? Já que ele não tem população, né? Esses estados aqui, Amapá e Roraima, ele não tem população suficiente para custear os gastos dele, né, com a administração pública. Por quê? Porque a população é mínima, né? E aqueles ribeirinhos lá que vivem nas palafitas, lá no meio dos rios, no meio do nada, que o pessoal não vai pagar imposto. Dificilmente aquele pessoal está pagando imposto, ele pesca para comer. Né? Então, realmente, a União tá tendo que sustentar esses dois estados e, num ponto de vista, né, você passando um concurso nesses estados, é quase como se você fosse um funcionário público federal. Né? Interessante, a de se pensar. Para quem gosta de mato e não tem problema com mosquito, deve ser interessante. Tô brincando, viu, gente? Eu adoraria, adoro natureza. Bom, serviços de terceiros e encargos. Não vou entrar nesse mérito. Tá, vamos falar específico aqui da emenda 25 de 2000 que a gente andou falando a respeito da despesa com pessoal, né? Bom, em vigor desde janeiro de 2001, os efeitos dessa norma constitucional implicam em limites diferenciados para a despesa total e com pessoal. Dos poderes legislativos municipais. Isso é imprescindível para mim. Tendo como base o somatório das despesas... Não, vou voltar, viu, gente? É que a letra aqui está bem pequenininha. Tendo como base o somatório das receitas tributárias das transferências constitucionais realizadas no exercício anterior, o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais: 8%
para municípios com a população de até 100 mil habitantes, 7% para municípios com população entre 100 e 300 mil, 6% acima de 300 mil até 500 mil e 5% acima de 500 mil habitantes. Da aplicação da emenda 25, constante no artigo 29 e 29A, resulta que o poder legislativo dos municípios, qualquer que seja o número de habitantes, deverá obedecer os limites nela estipulados para suas despesas totais. Em termos de gastos com pessoal, o máximo admitido pela norma constitucional é de 70% do respectivo limite de gastos totais. Isso a partir de janeiro de 2001. Naquilo que colidir com a emenda constitucional em questão, a lei de responsabilidade fiscal não se aplica por vício de inconstitucionalidade. No entanto, em qualquer situação, prevalecerá e deverá ser obedecido o limite mais rígido. Cumpre, por fim, ressaltar que tramita no Congresso, pedido das câmaras municipais, o projeto de emenda à Constituição. De acordo com o referido projeto, a base para as despesas com pessoal do Legislativo Municipal será a receita corrente líquida nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo retirado do cálculo as despesas com inativos. Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui ele atualmente está assim, o cálculo da despesa com pessoal no caso do Legislativo Municipal. Você vai somar a receita tributária, quer dizer, tudo que você arrecada, tributária, tá? Você soma a receita tributária mais o que você recebe por transferência, que é aqueles valorizinhos que são feitos por transferência dos entes superiores. Somei isso daqui, é em cima disso daqui. Deixa eu ver aqui, peraí, gente, que é um pouquinho complicado, tá? Somado isso daqui, no caso dos municípios, isso aqui é a receita praticamente total do município, tá? Isso aqui é tudo que o município arrecada. O município ele vai arrecadar por meio da receita tributária dele e por meio do dinheiro que ele recebe dos entes superiores, dinheiro que ele recebe por transferência da União e dos Estados. Aí diz aqui que o município, na lei, ele só pode gastar com pessoal 60% do que ele arrecada. Então é 60% disso aqui, do 100% do dinheiro que ele tem. No máximo 60% com pessoal, com funcionário público. E desses 60%, 6%
6% é com o legislativo. Tá? Mas, é assim, ó, não é 6% dos 60, entendeu? Na verdade, é 6% dos 100, né? Porque 54% fica com o executivo municipal. Espero que vocês estejam me entendendo. Então, assim, você tem 100%, 40% você tem que usar para fazer as coisas dentro do município. 60% é para pagar o pessoal que trabalha no município. E desses 60, 54 vai ser destinado para o executivo municipal e 6% para o legislativo municipal. Beleza, chegamos a esse valor aqui. E aqui está falando o seguinte, que tendo como base o somatório das despesas tributárias e das transferências condicionais realizada no exercício anterior, o total de despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não pode ultrapassar o seguinte percentual. E aí tem vários percentuais aqui, de 8% a 5%, de acordo com a quantidade de habitantes, tá? Beleza. Esses gastos aqui, tem os percentuais com o pessoal, tá? E vai, município aqui que tem mais de 500 mil habitantes. É um percentual de 5% para vereadores e todo mundo que trabalha na Câmara Legislativa, né? Os ativos, né? A copeira, o secretário parlamentar, os assessores, e papapá, papapá, papapá. E também, aliás, me veio bem na cabeça, os assessores que os vereadores têm, que eles colocam lá como cargo de comissão e tudo mais. Beleza. E aí, aqui está constante que não estão incluídos os inativos. Os inativos, eles são pagos em apartado. Tá? Tá incluído nos 6%, mas não nesses 5%, certo? Os aposentados. Aposentados ou pensionistas, né? Então é o seguinte, resulta que o Poder Legislativo tal dos municípios, qualquer que seja o número de habitantes, deverá obedecer os limites nela estipulados para as despesas totais. Em termos de gasto com pessoal, o máximo admitido pela norma constitucional é 70% do respectivo limite de gastos totais. Isso a partir de 1º de janeiro de 2001. Porque ele não pode gastar tudo, né? Tem que ter uma sobrinha para algum contratempo, né? Naquilo que coincidir com a emenda constitucional em questão, a lei de responsabilidade fiscal não se aplica. Cumpre por fim ressaltar que tramita no Congresso pedido de câmaras municipais um projeto de emenda. De acordo com o referido projeto, a base das despesas com o pessoal do Legislativo Municipal será a receita corrente líquida, nos termos da lei de responsabilidade fiscal, não sendo retirado do cálculo a despesa com inativo. O que é que eles querem? Eles querem fazer essa mudança, ainda não está valendo. Não seja a receita bruta, porque você tem a receita corrente líquida, que ela já abate aqui algumas coisas que o município tem que pagar. Então, não dá para ser 100% de tudo. Seria o 100% da receita corrente líquida e incluindo no cálculo os inativos. Mas o que você tem que entender agora, no momento? É o seguinte, hoje o município, na sua parte de pessoal, no legislativo, ele tem por base 60% da receita tributária mais a transferência, 60% o município gasta com pessoal, indiferentemente do executivo ou legislativo. Dentro desses 60%, 54% é para o executivo, 6% para o legislativo. E, constitucionalmente, não sei se pela emenda, né? Nesses 6%, 5% você vai destinar para o pagamento dos vereadores e dos ativos. E nesses 5% não estão inclusos os inativos, certo? Ele está separado, né? Beleza. Bom, isso posto, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo.
Tá, gente, 20 minutos, né? Foi meio complexo aqui o negócio, então não vou nem continuar, tá? Vamos pro próximo vídeo. Até mais, valeu, tchau, tchau.